Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no nosso capítulo 11, na parte de instruções dos espíritos, e hoje vamos ver o tema o egoísmo. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Estamos na parte final do capítulo, instruções dos espíritos. Neste subitem sobre o egoísmo, nós temos duas mensagens, o item 11 e o item 12. No item 11 temos uma mensagem de Emmanuel, recebida em Paris, 1861. E no item 12, nós temos uma mensagem do Espírito Pascal, recebida em Sants, 1862. As duas tratam do egoísmo. Amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo é um fator dificultador, não é? Bastante. Vejamos então o item 11, a mensagem do Espírito Emmanuel, recebida em Paris, 1861. Diz-nos ele: o egoísmo, esta chaga da humanidade ferida, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Então, atrasa. O egoísmo atrasa o progresso moral da Terra. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos, a Terra. Mas não é o Espiritismo dos homens, são as ideias, essas ideias, ok? Mas você quer dizer que todos os homens vão estudar os 5 livros codificados por Kardec? As ideias vão se disseminar. A mecânica quântica está provando coisas que estão aqui ditas pelos espíritos na codificação. E aí, os espíritos superiores não se importam que aqui chegou e para nós está, mas para outros vai chegar por outros caminhos, não por este. Mas não nos agastemos com isto. Vamos voltar aqui ao que nos diz. É que às vezes a gente fica preocupado com, mas a ideia é minha. Às vezes aqui tem isso, né? Mas a ideia foi minha, fui eu que tive a ideia. Os espíritos superiores não se preocupam com isso. Existem as ideias e elas precisam chegar. O nome, quem vai levar a ideia, não importa. Importa que a ideia chegue e ajude na transformação que precisa ser efetuada. Então, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas. Então, os verdadeiros crentes em quê? Na verdade, assim também como a verdade não está circunscrita ao Evangelho, porque senão desconfiguraríamos a verdade dos muçulmanos e judeus e budistas, não é? E todos têm a mesma máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, certo? Apenas para reforçar aquela ideia que dissemos antes. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem para atacarmos essa chaga, o egoísmo, o eu, meu,
Digo coragem, porque ele falou de coragem, não é? Devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, diz Emmanuel, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Sim, onde está o egoísmo? Eu vou vencer o egoísmo do outro? Não, eu vou vencer o meu egoísmo. Então, isso, né, às vezes, lutar contra o outro, contra uma ideia do outro, agora lutar contra uma ideia nossa, sim, porque o egoísmo é uma ideia muito antiga nossa, não é? É preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. O quê? O egoísmo. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. Então, o egoísmo, filho do orgulho. A pessoa está se achando muito, então ela e o que é dela é o que importa, né? Filho do orgulho, o egoísmo é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Ninguém pode ser feliz pensando apenas em si, embora muitos se iludam achando que são. Ele continua dizendo: Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, aqui se referindo a Jesus, as estações da sua caminhada até o Calvário, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus, Pilatos: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Ele tinha em suas mãos as condições de praticar a justiça, não permitindo que um homem justo fosse ao martírio. No entanto, preferiu lavar as mãos e não se incomodar com isso. Isso ia trazer muita dor de cabeça, ele ia ter que bater de frente com os sacerdotes e fariseus, e isso ia dar aborrecimento, eles iam reclamar com o imperador contra ele. E poderia até o cargo dele estar ali periclitando, porque os sacerdotes não iam deixar barato, os fariseus não iam deixar barato. Ele, então, para não se aborrecer quantas e quantas vezes, né? Fazer vista grossa. Eu estou ouvindo gritaria no andar de cima. Uma vez, uma pessoa conhecida, muito querida, ouviu uma discussão no andar de cima. E gritos e discussão. Essa pessoa já idosa, um senhor já idoso, saiu do seu apartamento, subiu e foi no andar de cima, bateu na porta, perguntou o que estava acontecendo e o casal estava discutindo e o homem estava agredindo a mulher. Ele foi e repreendeu fortemente que ele não fizesse aquilo, que ela era sua companheira, que ele não fizesse aquilo. E tamanha força moral teve a sua censura que o homem parou, como que acordou ali daquele ato violento, acordou, despertou e, impactado com aquele senhor que saiu da sua casa para ir lá, não apenas defendê-la, mas defender os dois, porque foi defendê-lo dele mesmo, o agressor, né? Estava defendendo o agressor dele mesmo e estava defendendo também a mulher.
Então, ele não lavou as mãos, né? Ele não lavou as mãos. Mérito para esse senhor. Vejamos então, continuando aqui com Emmanuel. Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao martírio. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, né, que hoje chama-se hanseníase, nesse tempo ainda se chamava lepra. Então, é esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão dessa lepra no coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. Ainda há muito que ser feito. Isso dizemos nós, não Emmanuel, né? E ele diz ainda: é a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. As sarças são as ervas daninhas, não é? Mas é uma coisa interessante, porque nos lembra aquela história que está lá no Livro dos Espíritos, da jovem que acompanha a mãe para fazer caridade e... agora eu não sei se é no Livro dos Espíritos, se é aqui, eu vou ficar devendo para dizer aos amigos. E ao final, Kardec pergunta: é espírita? Não é Kardec, deve ser uma mensagem dos espíritos aqui. Deve sim, deve sim. É espírita? Que importa? Aquele senhor que subiu o apartamento de cima não era espírita. No entanto, ele não cedeu ao egoísmo. Então, é isso, nós, espíritas, temos ainda mais responsabilidade, porque sabemos muito, nem temos condições de chegar ao mundo espiritual e dizermos: não sabia, eu não sabia. Sim, nós sabemos, nós sabemos. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa consciente, né, bem consciente, e o dever de extirpar este mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças, né, das ervas daninhas, que lhe entravam à marcha. Então, o egoísmo entrava à marcha do cristianismo, do progresso, do bem na humanidade. Extirpai, nos diz ele ao final, extirpai o egoísmo da terra, para que ela, a terra, possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo da humanidade vestir o seu traje viril, e para isso, traje viril, não é? O traje de adulto, não é? É uma humanidade mais amadurecida. Tirar o traje de infantil, pueril da humanidade do mundo de provas e expiações e vestir seu traje viril. E para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Então não vamos tirar o egoísmo da terra se não tirarmos do nosso coração. E é assim que funciona. Limpando o coração, limpamos a terra. Então, vamos fazer esse trabalho que está aí, não é? Para todos nós. E amanhã vamos dar continuidade e ouvirmos, então, o Espírito Pascal.
Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Muita paz a todos.